Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar a respeito do modificador Solidify. Para poder mostrar as diferentes propriedades que ele tem, as diferentes configurações, eu vou usar alguns objetos com formatos diferentes. Eu vou começar com esse objeto aqui. E o objetivo do Solidify é criar espessura nos objetos. Vou vir aqui na lista de modifiers e adicionar o Solidify. O atributo mais importante talvez seja o thickness, porque é ele que define a espessura que esse objeto vai ter. Aumentando aqui o valor do thickness, claramente a gente vê o aparecimento dessa espessura. E para que essa espessura passe a existir, as faces originais elas foram duplicadas, novas faces aparecem aqui. Nesse caso, quase paralela às originais. Para tentar corrigir essa angulação e deixar paralelo, existe essa opção que se chama Even Thickness. Basta você clicar aqui, que nesse caso ele conseguiu deixar todo mundo paralelo certinho. Essas faces novas que ele criou paralela às originais são chamadas de shell. E as outras faces que preenchem esse vazio entre as faces originais e o shell são chamadas de rim. Existem dois modos no qual você pode escolher aqui no Solidify. O modo padrão, que é o Simple, e tem o Complex, que eu vou mostrar mais para frente. A opção Offset, que o padrão é -1, define a direção na qual as novas faces vão ser criadas. Para entender melhor esse atributo, eu vou desligar aqui o Solidify e eu vou habilitar aqui a orientação das faces. Então, a face azul é a direção na qual a normal está apontando. E as faces vermelhas é o inverso da normal. O que a gente espera é que as faces sejam sempre azuis. Nesse caso não tem como, porque não tem espessura. A partir do momento que a gente põe espessura, a tendência é que a gente tenha uma cor só nesse objeto. No offset -1, as faces novas, a shell, ela é criada no sentido inverso da normal. Novamente, as faces inversas estão para dentro. Você pode ver que as novas faces foram criadas nessa direção. O valor igual a 1 do offset vai fazer com que as faces elas sejam criadas no lado das normais. E offset igual a 0 faz com que as faces sejam criadas tanto para uma direção quanto para outra. Nesse caso, as faces originais estão exatamente aqui no meio. Com o Flip Normals, a gente inverte todas as normais. Nesse caso, as normais estão corretas, apontando para onde eu quero. Caso não estivessem, bastava clicar aqui e ele vai inverter essas normais. O Fill Rim faz com que ele crie essas faces aqui na lateral, que fazem a conexão das faces originais com as novas da shell. Se eu desabilitar o Fill Rim, não tem mais essas faces, só vai ter as faces originais e a shell. Se eu habilitar Only Rim, ele não vai criar a shell, só vai criar as faces de conexão. Essa opção Only Rim, ela é muito boa para quando... Deixa eu desligar aqui Face Orientation. Vou usar esse plano aqui. No modo de edição, eu vou criar aqui algumas divisões. Vou criar uma aqui e a outra aqui. Essas três aqui, eu vou teclar V, gerando assim faces desconectadas. Tá? Mas essas faces desconectadas, elas ainda fazem parte do mesmo objeto. Eu vou vir aqui e colocar o Solidify. Aumentar um pouco aqui a espessura. E como essas faces estão desconectadas, eu vou tirar aqui
eu vou habilitar aqui o OnlyRing, a gente vai ver que ele criou paredes aqui entre elas também. Se após o Solidify eu colocar um bevel, diminuir aqui o offset, isso permite que eu crie painéis. E se essa parte do objeto é a que vai ser visível, em nenhum momento eu vou ver a parte de trás, não tem necessidade de eu mostrar então a shell, só o ring. Com essa shell aqui, numa parte onde nem vai ser vista, eu estou criando um número maior de polígonos. Essa passa a ser uma forma de você economizar polígonos, tá? Aqui tem 136, na hora que eu habilito o OnlyRing, eu passo a ter 103. Voltando aqui para o objeto anterior, eu vou acrescentar aqui um bevel, mas vou colocar ele antes do Solidify. Eu vou aqui aumentar o offset e o número de segmentos. Vamos colocar 10. Vamos isolar aqui, colocar ele de lado. E aqui a gente está vendo alguns artefatos. Isso está acontecendo porque para esse raio que eu criei e para essa espessura que eu determinei, se a gente olhar aqui no wireframe, vai acontecer essa sobreposição de faces aqui. Então, a maneira de eu evitar isso seria diminuindo o thickness. Porém, existe uma opção na qual a gente pode habilitar para tentar minimizar essa sobreposição e manter a espessura que a gente determinou. Essa opção é o Clamp. Então, se eu aumento o valor do Clamp, você pode ver que ele passa a tirar essas faces sobrepostas, ele afasta para exatamente não acontecer aqueles artefatos. Porém, não é em todo lugar que ele vai conseguir manter a espessura. Esse valor é um valor baseado no thickness, onde ele vai tentar tirar a sobreposição e tentar manter o thickness sempre que ele puder. Essa opção Angle Clamp, ele vai tentar forçar isso ainda mais. Então, na hora que eu habilitar o Angle Clamp, eu vou aumentar agora aqui o Clamp e você vai ver, ó, que ele força ao máximo que ele consegue para manter a espessura e para isso ele faz um recuo dos vértices que estão causando a sobreposição. Então a gente tem um formato que talvez não seja exatamente o que você quer, mas é o que ele faz para tentar manter, conciliar esses dois parâmetros atuando juntos. O valor máximo do clamp é 2, tá? Vou voltar aqui com o thickness para deixar menor, sem sobreposição. Vamos habilitar aqui, vamos tirar o OnlyRing. Esse bevel aqui eu vou desabilitar para poder mostrar o bevel convex. Eu não tenho, eu vou tirar esse bevel daqui. Então, essa opção bevel convex é como se ela estivesse colocando pesos nesses edges de fora, nos edges que fazem a angulação. Então, vou colocar aqui o valor igual a 1. Esse valor é o valor total. E logo em seguida, eu vou colocar de novo um bevel. Só que, em vez desse bevel pegar todas as edges e fazer o chanfro ou arredondamento de todas as edges, com a opção Weight, essa opção Weight normalmente a gente usa quando você vem aqui, por exemplo, escolhe uma edge e aumenta aqui o bevel Weight, e ele só vai aplicar o bevel onde tiver esse peso. Nesse caso, eu não preciso determinar. Na hora que eu escolher aqui o Weight, ele vai fazer somente nas edges que estão angulando e não vão fazer nas edges da shell, somente nas originais. Então, as de dentro, ó, elas estão retas na angulação original e aqui eu tenho o bevel nas edges externas originais. Esse objeto aqui
Vamos olhar ele de lado e aqui no wireframe, ele é uma caixa, ele tem uma abertura e essa abertura ela está inclinada para dentro. Vou colocar aqui o Solidify, aumentar o Thickness. Aqui a gente vê que está acontecendo a angulação, não está permitindo que ela fique paralela. Nesse caso, eu vou habilitar o Even Thickness. Você pode perceber que o Even Thickness não está conseguindo resolver. Mas existe um outro parâmetro que você pode tentar usar em situações como essa, que é o High Quality Normals. Ao clicar aqui, ele tenta forçar esse paralelismo. E nesse caso, você pode ver que ele não está conseguindo também. Ó, existe uma inclinação aqui. Eu vou mostrar depois uma outra forma de resolver isso. Mas saiba que o High Quality Normals pode ser uma ajuda em objetos que o Even Thickness não está dando conta. Vamos aqui para o Crease. Para o Crease eu vou usar esse objeto. Então tem um hexágono. Vou colocar aqui o Solidify. Aumentar o Thickness. Eu quero que ele vá para cima. Então o Offset eu vou colocar 1. O Crease é Inner, Outer e Rim. O Inner... Esses valores aqui, eles são valores de influência para os vértices originais, esses vértices aqui originais, os vértices criados na shell e os vértices criados no rim. Eu vou usar o Subdivision Surface para demonstrar isso. Então, vou vir aqui no Modifier, Subdivision Surface. Vou aumentar a subdivisão para 4 e vou suavizar aqui. Se eu aumentar o valor do Inner, ele vai aumentar o peso que os vértices aqui das faces originais vão ter. É como se eu estivesse criando aqui edges de contenção para fazer com que a curvatura do Subdivision Surface seja menor. Ou como se eu estivesse usando a opção Crease aqui no Properties Panel para poder gerar esse tipo de efeito. Então, o Inner são os vértices originais, o Outer são os vértices criados na shell e o Rim na lateral. Então, eu tenho condição de dar pesos diferentes para eles para poder ser usado num próximo modificador. A outra opção que tem a ver com Vertex Group, e eu vou usar esse plano aqui, é o Shell Vertex Group e o Rim Vertex Group. Para usar essas opções, eu preciso criar aqui 2 Vertex Group, um para cada um deles. Então, vou vir aqui nas propriedades, no Vertex Group, clico aqui no botão de mais. E eu costumo nomear como um como Shell e o outro como Rim, para ficar fácil de identificar. Então, esse aqui vai ser o Shell. Crio mais um. Vou chamar esse aqui de Rim. Aí, aqui no Solidify, nas opções do Solidify, onde está escrito Shell Vertex Group, eu clico aqui dentro e vou pegar o Shell. E o Rim Vertex Group, eu pego o Rim. Quando eu faço isso, como esses Vertex Groups estão vazios aqui, eu não associei nenhum vértice para nenhum deles, o próprio Solidify é que está fazendo isso no momento em que eu coloco eles aqui. Vou aumentar o Thickness aqui para ficar fácil de ver. Você pode mudar a direção também do Thickness, ou usando o Offset, ou usando o valor negativo aqui no Thickness, tá? Se eu usar novamente um próximo modificador, vou usar o Bevel de novo. E você pode ver que ao usar o Bevel, vou aumentar aqui a quantidade de segmentos, ele vai arredondar todas as edges desse objeto. Porém, eu tenho condição aqui no Bevel de escolher quais grupos de vértices eu quero chanfrar ou arredondar. Então, eu clico aqui no Vertex Group e eu vou escolher se eu quero fazer isso no Shell ou no Rim.
Então, eu vou escolher aqui o shell e você pode perceber que ele só está arredondando os vértices originais. Vou aumentar aqui o valor, ó. Se eu usar a opção Ring, ele vai fazer em todos, porque tanto os vértices daqui da nova face da shell quanto original, eles vão compartilhar esse edge que está aqui formando o Ring. Tanto a opção Shell Vertex Group, Ring Vertex Group, quanto o Crease são para ser usados em modificadores depois do Solidify. Agora eu vou voltar nesse primeiro objeto para falar a respeito dos materiais. Vou vir aqui nos materiais, aqui eu já criei 3 materiais. Para você criar um material aqui, acrescentar um slot de material para esse objeto, basta você clicar aqui no sinal de mais. Aí esse slot está aqui vazio, você clica em New, então você vai criar um outro material. Você pode dar um nome que você quiser e fazer as configurações de material que você quiser. Nesse caso aqui, eu nomeei esses 3 primeiros como 0, 1 e 2 para poder explicar a questão do index ou do índice do material. Esses materiais, mesmo que você dê nomes diferentes, eles têm gravado neles um número, que sempre vai começar com 0, são os índices. Então, o primeiro material criado não é o 1, é o 0. O segundo é o 1, o terceiro é o 2, o quarto é o 3 e assim por diante. Então, eu nomeei eles com os números para poder ficar claro o que esses índices significam. Olhando aqui nas configurações do Solidify, você vai ver que tem a opção Material Index Offset. O primeiro campo é referente às faces da shell e o Ring às faces laterais. Olhando aqui no Material Preview, você vai ver que esse objeto ele é todo vermelho, porque 0 é o material vermelho. 0 para shell, 0 para Ring. Porém, eu consigo determinar um outro material para shell. Se eu colocar aqui o valor 1, ele passa a ser verde, porque 1 é o índice do segundo material. Deixa eu só desabilitar aqui o Bevel Convex, colocar no 0, só para ficar bem claro as áreas de atuação. Eu não preciso seguir a ordem, tá? Aqui para shell eu posso escolher o material de índice 2. E na Ring eu posso escolher o material de índice 1. Basta você saber que esses números se referem à ordem dos materiais aqui no slot de materiais. Bom, agora eu vou usar esse objeto, que foi o objeto que eu usei para falar aqui do High Quality Normals, né? E que, apesar de ter melhorado essa angulação, ele ainda não está paralelo. E dentro do modo Simple, ele realmente não vai conseguir, nesse tipo de objeto, fazer com que todas as faces fiquem paralelas. Para isso, existe o modo Complex. E só de eu mudar aqui para o modo Complex, você vai ver que isso já vai ser resolvido. Ó, agora sim. Isso acontece porque o Thickness Mode do Complex, o padrão é esse Constraint. E esse Constraint é a forma mais indicada para poder resolver problemas de objetos complexos. Tem a opção Fixed, onde ele vai usar um outro algoritmo para tentar manter o paralelismo. E tem também o Even, que é semelhante ao Even Thickness do modo Simple. Normalmente, Constraints vai ser a melhor opção. E nesse caso aqui, a gente tem também o Boundary Shape. O Boundary Shape, como essa parte aqui ela é aberta, então isso aqui é uma boundary. Existe também 3 configurações para essa área aqui. O padrão é None, então ele vai tentar fazer o paralelismo e para isso, como aqui é inclinado, ele vai posicionar esses novos vértices da forma como ele achar mais coerente. Mas tem a versão Round, onde no Round ele muda a posição desses vértices de forma
a tentar colocar eles aqui em 90 graus. É uma forma mais ordenada da geometria. Mas tem também a opção Flat, onde ela vai deixar essas faces alinhadas na horizontal ou na vertical, dependendo de onde tiver esses vértices. Aqui eu sou obrigado a diminuir o thickness para não ter esse tipo de defeito aqui, ó. Então tudo tem um limite, né? Depende do formato da geometria. Um outro objeto que é muito bom também de usar a opção Complex é esse daqui, ó. É como se aqui fossem paredes de um ambiente. Você pode notar que essas faces, elas foram extrudadas desse edge que está aqui, ó, desse conjunto de edge. Num modo simples, isso aqui não vai ficar bom nunca, ó. Ele não consegue manter o paralelismo das novas faces com um objeto como esse, mesmo usando Even Thickness ou o High Quality Normals. Pode ver que surgem defeitos, ó. Então, nesse tipo de objeto não tem jeito, a melhor opção é usar o Complex e no Constraints. Então, você pode ver que ele fica perfeito. No modo Complex, aqui no Bevel, tem também essa opção Merge Threshold, que é onde, com o aumento dessa distância, os vértices que estiverem dentro dessa distância, eles vão ser soldados. Para mostrar, vou aplicar aqui usando o Ctrl 2, eu adiciono na lista de modifiers o Subdivision com 2 subdivisões. Vou aumentar aqui para 3. E se eu aumentar o valor aqui do Merge Threshold, você vai ver que ele vai começar a juntar os vértices que estão dentro dessa distância, ó. Então, é uma outra opção também que o Simple não tem. Com isso, a gente cobre aqui todos os atributos do Solidify. E uma coisa que vocês devem ter percebido, que é muito interessante, é que ao usar modifiers, é muito comum que a gente use mais de um tipo para poder gerar o formato correto para um determinado objeto. Isso aqui é o que vai dar base para a modelagem não destrutiva, que é um assunto que eu vou abordar mais para frente, tá ok? Então, pessoal, é isso aí. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!